Porque se a operação não sabe como funciona o contrato, como que ela vai executar o contrato? Porque a operação que executa. Que é aí que entram os SLAs da vida. Quantas vezes eu já vi o SLA chegando pro jurídico analisar o SLA. Fala, filho, tipo, vou falar que você vai entregar tudo. Mandar o SLA pro comercial pro bando. Não, vai entregar tudo o e comercial vai entregar tudo mais um pouco ainda. Te manda o panetone no fim do ano ainda. Melhorar a margem, entrego mais. A nossa mão de obra tem um volume de processo muito alto comparado com outros segmentos. Eu queria dicas práticas que o empreendedor que está assistindo consiga aplicar ali na sua operação para reduzir esse volume de processos que ele recebe, para ele conseguir fazer esse processo de prevenção por si só. Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio, hoje um episódio Diferente aqui do nosso contexto de vendas e marketing, mas para você que acredita que esse assunto não é importante para você vender mais, você tá absolutamente enganado. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, eu tô aqui com meu parceiro de bancada. E aí, galera, Marcelo Bando. Vou falar uma coisa pra você, Luquinhas. Hoje a conversa vai ser séria. Vai Tem ser. que ter um doutor na mesa, cara. Eu não tô nem vestido a caráter. E né? é um doutor de negócio. Mas vamos lá, que hoje o assunto promete. Pessoal, a gente tá aqui com o Carlos Costa, que tem experiência no mercado de terceirização e é proprietário da CRC Advogados Associados e tem uma baita bagagem no nosso segmento, que é um segmento, Bando, que tem suas peculiaridades, né? Tem. E a gente fala que muitas empresas e poucas realmente têm essa área como estratégico. Sim. E eu vejo essa, lógico, ele vai falar daqui a pouquinho, mas para mim é extremamente estratégico e eu vou assim, é crucial para até sobrevivência e sustentabilidade da companhia. Total. Carlos, para quem tá sem internet, não te conhece, conta um pouquinho como é que você veio parar nesse segmento de terceirização e a tua carreira até hoje, para dar um briefing, um contexto pro pessoal que tá te assistindo. Boa noite para todos e queria agradecer vocês pelo convite, inicialmente. Então, meu nome é Carlos, eu sou advogado, atuo na área, já tinha briefado o pessoal aqui antes, mas desde os 11 anos de idade eu tenho envolvimento com o mercado jurídico. Eu já ajudava meu pai, meu pai era cartorário, escrevente, e eu já ajudava ele redigindo escrituras, enfim, e acabou que inevitavelmente enviesando minha escolha pelo jurídico aí, né, pelo caminho da advocacia. Eu tenho mais de 15 anos de atuação no mercado, principalmente na área empresarial. Iniciei minha carreira em banco, depois em pequenos escritórios multidisciplinares. Acabei indo para o mercado imobiliário, inevitavelmente, também, por conta do meu pai. Passei, acho que 5 ou 6 anos no mercado de terceirização, né? E antes disso, do outro lado, brigando com o pessoal da terceirização, porque eu era contratante na parte imobiliária também, né? Pagou seus pecados depois, paguei, né? Depois já sabia como lidar comigo mesmo. E por fim, optei por abrir meu escritório, né? Hoje eu presto assessoria jurídica e empresarial para a empresa de todos os setores, mas principalmente na parte de terceirização e no mercado imobiliário, inevitavelmente, são os maiores clientes hoje em dia. Perfeito, Carlos, para a gente começar. Aí eu queria que a gente começasse a dar um contexto, e até me ajuda nessa questão, Bando. Se a gente fosse fazer um pareto ali, um 80-20, entender quais são as 20% ali das causas que provavelmente vão trazer 80% do ônus para as empresas na questão jurídica. Qual é o maior desafio das empresas de terceirização em questão jurídica? É contrato comercial? É contingência de colaborador entrando com ação? O que é o maior desafio jurídico que vocês enxergam hoje? Eu acho que, vamos brincar. Hoje, se fôssemos abrir uma empresa do zero, por onde começaríamos? Pelo casamento. Vou abrir sozinho, vou abrir com sócio, como vai ser meu contrato social, e vai espelhar a realidade. A partir daí, o tributário. Agora no 80-20, a longo prazo, inevitavelmente, o objeto principal é mão de obra. Está vendendo gente. Então o trabalhista acaba impactando muito. E, inevitavelmente, toda a parte que acarreta. Então, você precisa de um contrato de trabalho? Precisa. Precisa de um contrato com o seu cliente. Extremamente necessário. Você precisa receber para pagar o funcionário. Precisa de uma estrutura
é bem organizada para que você não tenha uma contingência posterior. Então, assim, partindo do princípio que todo mundo faz tudo certo, eu acho que a organização é o principal. Então, se você começa bem organizado, bem estruturado, você automaticamente minimiza seus riscos jurídicos. Né? E daí no 80-20, você diminui, inclusive, seu passivo trabalhista, seu passivo tributário. Tudo definindo as melhores estratégicas, agindo de forma proativa e não reativa, eu acho que melhora a sua vida. Né? Mas acho que hoje, tendo objeto venda de pessoas, o impacto maior acaba sendo trabalhista. Mas é um impacto visível, né? É a ação trabalhista que chega todo dia. É o relacionamento com o funcionário, do cliente com o funcionário. E dali, então, como que você evita a maximização dos riscos trabalhistas ou de qualquer outro risco? Acaba sendo no contrato. Né? Porque tem riscos que a Justiça do Trabalho ela não vai abranger para aquele funcionário. Né? Ou o contrato ele não vai englobar aquele risco. Eu vou dar um exemplo, né? O assédio moral. Se o cliente, a maioria das empresas não tem essa cláusula no contrato, né? Uma exceção por conta do assédio moral. Se seu cliente pratica o assédio moral contra o seu funcionário, quem responde é você. Sim. Só que toda empresa de terceirização tem uma cláusula que ela se responsabiliza por toda e qualquer ação trabalhista. E aí, assédio moral você discute aonde? Pelo trabalho. Não, isso, Tá vendido, né? isso tem. Dá para estender bastante o assunto. Mas vamos pegando esse exemplo de abertura de empresa. Para quem está nos assistindo aqui, que tá empresas de pequeno, médio e as big, né? Por exemplo, assim, o quanto que é importante quando você faz o contrato social entre sócios? Essa divisão de cotas, responsabilidade civil, criminal, como desenvolve isso aí para você ter uma proteção em caso vamos supor, eu e o Lucas somos sócios, ele decidiu sair do negócio. Separou. Até quando ele responde pela empresa? Quanto ele é solidário? Assim, quais são os riscos e quais são as dicas que você coloca para fazer um bom contrato? Essa pergunta foi muito boa. Quando você vai começar a empresa, quem nunca ouviu falar, o advogado que nunca ouviu essa frase na vida, nunca advogou. Meu contador fez para mim. Do contrato social, né? Contador tem, 95% das com empresas todo estando até respeito alta. a todos os contadores, tem vários amigos contadores. Assim, cada macaco no seu galho, não dá para abraçar o mundo, né? Assim como o advogado não pode ser contador, não pode exercer a mesma atividade ali conjunta, o contador da mesma forma. Assim, o contador vai fazer um contrato social. Antigamente você tinha um modelo na papelaria. Você ia lá, folhinha amarela, papel carbono, escrevia à mão, o contrato social estava pronto. Né? Mas hoje em dia as relações são muito mais complexas. Né? E uma sociedade é um casamento. Casamento é uma sociedade. Né? E assim como no casamento, vou fazer um paralelo aqui, você tem um regime de casamento que você escolhe. Tem o tipo de sociedade que você escolhe. Você vai fazer uma sociedade por ações? Vai fazer uma limitada? Vai ser uma simples, unipessoal. Qualquer tipo de sociedade, você tem suas particularidades. Agora, quando você envolve sócios, você está falando de casamento. Você tem lá o café com leite, o beabá, as cláusulas que são padrões que todo mundo tem que ter. O nome da empresa, endereço, né? Se vai ter filial, se não vai ter filial. Enfim, se é por prazos indeterminados, tem um objeto específico, o objeto social da empresa. Então, você tem particularidades que você acaba levando para um acordo de sócios. Seria, o Lucas vai ser responsável pelo financeiro. Você vai nomear o diretor financeiro? Não, todo mundo decide igual, mas ele vai ser responsável pelo financeiro. O bando vai ser responsável pelo comercial. Ali, vocês têm uma sociedade iguais. Mesma quantidade de cotas. Aqui no acordo de sócios vai estar esmiuçado, vai estar detalhado como aquilo que vai acontecer. Né? Quando que o bando vai dar pitaco no financeiro e quando que o financeiro vai dar pitaco no comercial?
né? O negócio para não ser bagunçado. E também, ali no acordo de sócio, tem outras várias diretrizes que podem ser dadas. É sucessão. Vocês fizeram uma sociedade, nós três aqui fizemos uma sociedade, eu morri amanhã. Chega lá o Carlinhos, meu filho. Nem tenho filho homem, tá? Chega lá minha filha. Fala, não, agora eu sou sócia. E se não tiver escrito, é o que vai acontecer. Ela é gamer. Ela chegou lá para ser sócia de vocês na empresa de prestação de serviços. Majoritário. A mesma cota. É com a mesma cota. Não, ela vende, se ela não tem, ela Pra vende ser pra qualquer responsável um. pelo ela- financeiro. E aí? Se não tiver determinado como a regra do jogo acontece, você acaba judicializando a coisa. Você acaba judicializando. E todo mundo sabe, até o judiciário sabe que o judiciário não anda na mesma velocidade do negócio. Você pode matar o negócio. Logo no contrato. E Carlos, algo que eu vejo é que quando a gente fala de acordo societário, a gente fala de cláusula de cliff, vesting, eu ainda vejo que, não sei se os juízes estão muito bem preparados para um caso de acordo societário, quando tem divisão de cotas. Eu sinto que se o contrato não for bem redigido, você fica muito a depender do juiz nesse caso. Fica. Assim, em São Paulo, hoje, a gente tem, para o estado inteiro, tem 4 varas especializadas em direito empresarial. São juízes ótimos no tema, especializados e que sabem de negócio. Tá? Só que são 4 juízes para o estado de São Paulo inteiro. Deve ter uma fila de E não é 5 um anos, contrato pelo simples menos. de ser resolvido, né? É. Não é um processo simples. E muitas vezes é muito complicado. Às vezes é muito simples e às vezes não é muito simples. Só que assim, quando a gente vai falar de contrato social, eu falo que o direito no empresarial ele é muito interdisciplinar, multidisciplinar. Por quê? Porque numa brincadeira dessa, que morre um sócio, você já entrou no direito de família. Sim. Porque você já está falando de sucessão. Você já está falando da mulher cuidando da cota, da mulher tendo direito ao voto, ou se não do filho tendo direito ao voto, ou se não dos filhos que não se falam, da mulher com a ex-mulher, a mulher que teve os filhos com a mulher atual. E como se coloca na prática isso no contrato para não acontecer isso? Coloca a regra do jogo. Aqui na Prime Video a gente tem que, se um dos sócios morrer, se separar, ninguém pode entrar. Ele vende a cota e a gente tem direito de preferência da compra. E já tem o valor da compra já definido em contrato, já, com o valuation definido em contrato, com o prazo que a gente pode pagar, porque quem quer vender num preço alto na hora, e quem quer comprar quer jogar num preço lá embaixo. Você sabe que essa regra é muito utilizada, inclusive, no planejamento patrimonial e sucessório de empresas. E, falando um pouco, que a gente está falando um pouco aqui, né, inevitavelmente de sucessão, você tem seguros para isso. Então, os sócios pagam seguro. Quando precisa exercer o direito de preferência, ou quando o sócio venha falecer, você vai pegar as ações, sei lá, ou as cotas e trazer para a tesouraria, ou qualquer coisa do tipo, né? Você tem um seguro que vai pagar aquelas cotas. Então, você tem lá a fórmula definida, você tem o valor da cota, o seguro já tem o prêmio. Só se nem desembolsam, às vezes. Então, assim, você tem remédios jurídicos para cada tipo de problema. O problema é que as pessoas pensam que nunca vai ter problema. Ninguém casa pensando em separar. Ninguém faz um negócio pensando que ele vai dar errado. Né? Só que a gente sabe que a vida não acontece exatamente do jeito que a gente quer e não tem roteiro. Né? Concordo, doutor. Eu acho que a probabilidade de, assim, a gente tem aqui muito claro com o sócio que, assim, hoje tá tudo muito bem, mas a gente tá falando de uma sociedade que a gente envolve dinheiro, envolve alinhamento estratégico. A empresa hoje é uma com um objetivo, amanhã ela é outra. A probabilidade dos sócios não permanecerem por viverem a vida é muito, talvez, maior do que um casamento de ter saída. E a saída ela precisa acontecer da forma com a menor fricção possível. Quando a gente foi fazer o acordo societário, a gente passou aqui os 3 sócios 2 dias dentro da sala, discutindo todas as causas. No final, queria um sair matando o outro. Só que depois que acabou ali o contrato, as regras do jogo estão definidas, não tem um receio de saída, igual todo mundo fala assim, poxa, não,
Sócio é a pior coisa que tem se você não preparar um contrato pra isso. Aí vai ser uma baita dor de cabeça quando acontecer, né? Mas eu brinco, é a mesma coisa no casamento. Né? Todo mundo faz o casamento lá, comunhão parcial de bens. Tudo bem, por quê? Porque se você pegar e sugerir para se a sua futura esposa sugere para você fazer uma separação de bens, ou se você sugere para ela fazer isso, já cria aquele ânimo, aquela tensão no ar. Peraí, por que não quer misturar as coisas? Por que você já está pensando em separar? O que está pensando? Você está pensando de fazer as coisas É assunto polêmico. da forma menos traumática possível. Porque se a regra está escrita, a regra é a regra, ninguém inventa a regra nova. É. Agora, se a regra não está escrita, É. isso é o limite. É o limite. Isso é o limite. Mas, Carlos, agora falando, só para ir entrando um pouquinho mais no nosso negócio. Quando você faz um objeto social, aí você vai lá, contador, vai entrar os KENAIs. Cara, aí você tem a empresa de vigilância muito claro, né? Os KENAI é questão de ter uma legislação forte que determina as atividades que você pode executar na vigilância patrimonial, né? É regida pela Polícia Federal. Mas quando você entra em serviço, é um mundaréu de KENAIs. Aí você entra depois na questão dos sindicatos, que está vinculado àqueles KENAIs. Aí depois você entra na questão de seguro de responsabilidade civil. E se você bem, você quer um exemplo prático. Às vezes o cara tem um monte de atividade lá, geral. Aí de repente você, não, vou colocar manobrista. Só que no KENAI dele ele não tem o manobrista. Só que o cara quer vender manobrista. E na seguro de responsabilidade civil tem as atividades. Aí depois dá uma merda lá, desculpe a palavra aqui, dá uma cagada. Aí quando a seguradora, porque a seguradora faz tudo para não pagar, né? Via de regra, né? Ele tem que se resguardar. Seguro é feito para não ser pago. Então aí acontece, não, mas eu Pagar para todo mundo quebra. Você peça serviço de manobrista aqui, caiu ou sei lá, o cara roubou o carro, bateu. Ah, mas não sei o que, não tem manobrista. Como é que a empresa quer atender tudo e como ela tem que se proteger quando você fala sindicato, finais, seguros e... Você lembra que no começo eu comecei falando de organização? Acho que organização, claro que os negócios são ágeis. E hoje a gente está num mundo que é muito veloz. As coisas, se você perder oportunidade, você não pode perder oportunidade, porque as coisas acontecem. Porque o mínimo de organização tem que ter. E assim, você sabe que eventualmente você vai colocar um serviço novo ali, aquilo vai te implicar de alguma forma, né, na tributação, né? Que tipo de atividade é aquela? Aquela vai ser a atividade preponderante? Aquela é uma atividade regulamentada? Vou dar um exemplo, salva-vidas. Tem aí sindicato de salva-vidas? Tem uma atividade regulamentada? Tem lei que fala o que é atividade de salva-vidas? Não tem. Não tem, né? Eu não conheço. Isso, não tem. E daí é muito difícil. Qual que é a base salarial? Para onde que vai? O que você vai fazer? Já sei, você tem que estipular, você tem que mensurar o risco de colocar aquilo. Aí, como você fala, como se organiza? Organiza do começo. É aquilo, claro que precisa vender? Precisa. Claro que você precisa participar? Claro. Só que você precisa contingenciar seu risco a partir dali. Inclusive, principalmente o risco jurídico a partir dali, né? Pode ter diversas implicações. Você usou o exemplo do risco da responsabilidade civil. Mas como qualquer outro seguro, você tem todas as entrelinhas e as regras para a utilização daquele seguro. Se saiu da regra, o seguro não paga. Simples assim. Vai sair da onde? Muitas vezes vai comer seu lucro inteiro. E hoje, nesse mundo de inclusão, diversidade, de uma série de itens que qualquer coisa é um processo, hoje muitas empresas, Lucas, pequenas e médias, quando você fala do seguro de responsabilidade civil, inclusive dos sócios, muitas empresas não sabem nem o que é isso. E nem para que serve. Vamos mudar de assunto. Muitas vezes a gente fala assim, o quanto que é estratégico para uma empresa ter um departamento jurídico. E muitas empresas, como você falou lá no início, lá tem o seu escritório de contabilidade, ou tem o seu amigo advogado, né? Que dá aquela assessoria, consultoria, que são coisas diferentes. Hoje, com uma empresa, quanto que é efetivamente estratégico ter esse jurídico, seja um advogado, ou seja um departamento para a estratégia do negócio? Eu acho que tudo depende. Posso ser advogado.
É o Coringa. Depende. Odeio esse tipo de. Uhum. Mas é bem na verdade. Eu acho que as pessoas elas têm que ter pé no chão. E o pé no chão no seguinte sentido. Talvez o contador vá te indicar um advogado. O advogado vai te dar um direcionamento. Mas para que você vai utilizar aquele advogado? Você pode usar objetivamente para uma ação. Pode. Fazer um contrato. Pode. Ou você pode utilizar aquele advogado como seu consultor. Coringa. Ele vai saber se a proposta daquele outro escritório que eu estou cotando é razoável ou não é. Se aquela proposta que veio do escritório, ela está atendendo tudo que eu estou esperando daquela proposta. Coisas que talvez tecnicamente você não vá saber. Você está subentendendo que aquilo está abrangendo o que você precisa e não esteja. Então, assim, você pode até ter um advogado específico, especializado para determinadas coisas. Por exemplo, um trabalhista. Chegou uma ação trabalhista. Preciso de uma consultoria trabalhista. Contratar spot. Preciso de um advogado que é especialista em contratos, especialista em civil, empresarial. Ótimo. Você tem aquele advogado, pode ser qualquer um desses, mas que tenha noção do todo, do geral. Eu acho que você vai buscar um que talvez já tenha passado por alguma empresa. O que tem uma visão mais pró-negócio. Lembra que a gente falou um tempo atrás da visão pró-negócio? Eu acho que é muito importante você ter um advogado que seja pró-negócio. E daí eu vou falar um pouco. Não é um advogado de partido. É um advogado que ele se enxerga como empreendedor. E está ali entendendo sua dor. Então, quando ele avaliar o que você está querendo contratar, sendo jurídico ou não, ele vai avaliar se aquilo pode dar algum prejuízo para o seu negócio. E ele já vai direto fazer o filtro. Não, esse aqui eu não vou nem levar, porque esse aqui já vai ultrapassar o que ele precisa. Então, talvez você precise de um advogado que faça o filtro. Aí você vai falar assim, para você ir de um advogado, de um consultor, para um departamento jurídico, depende da sua demanda. Isso é estratégico, completamente estratégico. Tem multinacionais gigantescas que não têm departamento jurídico, e tem o básico dos advogados que administram escritórios terceirizados, e você tem empresas gigantescas, estou falando de cases aqui, que tem tudo internalizado, desde o processo até o tributário. Vou dar um exemplo, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar. Eles têm tudo lá dentro, e terceirizam. Tem empresas que você tem 3 advogados dentro, empresas grandes, 5 advogados, que lidam com uma demanda gigantesca com escritórios terceirizados. Então tudo depende do seu viés também, né? E também de conta. Acho que é importante você investir num advogado ou na formação de um advogado que vai te acompanhar também, né? E ter sempre o consultor também ali do lado apoiando. Então você vai falar assim, putz, qual a importância de ter um departamento jurídico? Depende da sua estratégia. Depende do seu investimento. Depende do seu investimento. Se você é uma empresa de terceirização que tem 1000 funcionários, justifica você ter um departamento jurídico? Talvez. Talvez. Né? Meu viés é lidar com... Eu estava conversando com um bando agora há pouco. Entrar no público. Concorrência, licitação, putz, isso envolve mais pessoas. Talvez eu já tenho isso embalado num preço que eu já tenha tudo ali. Isso é mais barato do que eu ter um departamento inteiro. E a partir do momento que você tem um departamento jurídico interno, você está assumindo os seus riscos. Entretanto, o advogado está imerso no seu negócio. Ele está conversando com o comercial, ele está conversando com o financeiro, ele está conversando com a diretoria, ele está conversando com o CEO. Ele é do negócio. Ele sabe qual é a dor do prestador de serviço. Ele sabe o caso do assédio. Ele sabe o caso do cara que faltou, que chegou embriagado. Ou o cara que atirou pro alto para assustar o cachorro que estava vindo na direção dele. Enfim, são 1000 exemplos. Só que assim, e o escritório terceirizado ele não vai ter essa proximidade. Opa, até caiu o microfone. Ele não vai ter essa proximidade.
Por que que eu falo que é importante talvez você ter alguém dentro? Pode ser um júnior, um pleno, um sênior, depende do seu tamanho, mas para fazer o elo de ligação entre o escritório. É o que vai dar o feeling. O advogado interno ele vai ter sempre o feeling do que está acontecendo. Ele vai saber o que você quer. Para você passar o que você quer para um escritório terceirizado, você vai levar muito mais tempo. A não ser que seja um escritório que esteja ali próximo do seu dia a dia, cuidando do seu dia a dia todo dia. E dependendo da ocorrência, da urgência, não dá tempo, né? Não, o escritório vai te atender final de semana, sábado, domingo, feriado? O advogado interno com certeza vai. Com certeza ele vai ter essa proatividade. Você escolher o profissional que esteja engajado, isso em todas as áreas, né? Aí você vai escolher os profissionais que estão engajados. Sim. Né? Se aparecer oportunidade de venda para você, Bando, no sábado, você vai falar, não, sábado eu não trabalho, eu não vou vender hoje. Não tem um dia de folga, né, Bando? Não, nem um dia. Tá certo. Cara, me tira uma dúvida. Até onde vai o papel do advogado quando a gente fala da parte tributária? Eu aqui na Prembid, a gente teve algumas experiências novas de conseguir isenção fiscal, conseguir colocar algumas coisas dentro do lucro real que não eram ali da cartilha e a gente entrou com algumas ações e conseguiu fazer uma redução da nossa carga tributária. E quando a gente fala do mercado de terceirização, que trabalha com uma margem extremamente baixa, cada 1% é um ganho astronômico para a empresa. Até onde que o advogado consegue ajudar a empresa nessa questão de planejamento tributário ou redução dessa carga tributária dele? O mercado tributário é como posso dizer, uma caixinha de surpresa. Todo dia tem uma inovação, todo dia tem uma tese, todo dia tem Uma liminar. uma discussão, uma liminar, uma brecha. O nosso... Tá aí a reforma tributária que veio para minimizar um pouco isso. Porque, assim, nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo. Sim. Né? E, assim, você vai falar de advogado tributário, eu brinco que é igual médico. Vai ter o advogado tributário que é especialista em imposto de renda. Você vai ter o advogado tributário que é especialista em SS. Vai ter um escritório que tenha mais outras áreas que vai conseguir te ajudar em outra área. Eu vou falar assim, até onde vai o papel? Até onde vai o conhecimento e expertise do advogado. Então, claro que você teve um êxito aí em determinada questão tributária com relação à opção do regime tributário da sua empresa. Perfeito. Né? Talvez o advogado fosse especializado naquele tipo de coisa, tenha tido sucesso nesse tipo, né? Agora, você vai falar de SS, você vai falar de perdiconta, você vai falar de outras coisas, talvez você tenha outras soluções já envelopadas que te auxiliem. E todo mundo que trabalha em empresa de terceirização, todo dia bate um advogado tributário na porta oferecendo tese. Todo dia. E aí acho que também é a importância do consultor estar ali do seu lado, porque terceirizado ou interno, ele vai conseguir balizar, putz, isso aqui já é manjado. Ah, essa tese... Porque assim, como você bem falou, cada 1% que você consegue colocar para dentro da margem, 1%. É 1% suado. É 1% suado. Cada 1% faz a diferença na sua concorrência com os outros, né? Porque você consegue aumentar ou diminuir de acordo com a sua expertise tributária também, né? E eventualmente, por conta disso, as pessoas são muito... nesse mercado não são arrojadas. Você não vai arriscar ter uma bucha tributária nas suas costas. Você vai carregar não sei quanto tempo comendo sua margem. Você vai querer ir no negócio que dá certo. Sim. Talvez mais conservador. Totalmente conservador. Acho que a maioria dos CEOs e dos donos de empresas de terceirização são, em sua maioria, muito conservadores com relação a tributos. Muito conservadores com relação a tributos. Tá? Acho que a maioria que eu conheço não negligencia muito essa parte. Claro, tem muitos benefícios, você tem muitas formas de embarrigar, só que cada vez elas são menores hoje em dia. Perfis. Os sistemas são interligados. É assim, que a gente tem que falar um pouquinho de atualização também. Cada vez mais a gente vive num mundo que é interligado.
é interligado. E os sistemas são cada vez mais interligados. Antigamente, você fazia lá a sua declaração no papel, e se de repente o fiscal estivesse comendo sanduíche e não tivesse o guardanapo, ele limpasse com seu papel, parabéns, isento do tributo. Porque o fiscal limpou a boca com o papel. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia, você fez operação bancária de pagamento ali acima de R$ 5.000, o banco informa o Banco Central, né? O fiscal vai olhar ali ó, suas movimentações. Nem o fiscal vai ver. Daqui a um tempo a inteligência artificial já vai fazer o filtro, né? Assim, e no mundo que a gente está convivendo com a inteligência artificial, eu tô com a inteligência artificial na minha bota. Se eu não utilizar ela a meu favor, né, eu vou ser engolido por ela. E a mesma forma é a atualização de todo tipo de negócio, principalmente na parte tributária. Então, na parte tributária, a gente tem que ter expertise e saber o que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer e com as regras que a gente tem hoje que lidar. Então, cada tipo de tributo, cada tipo de imposto, cada tipo tributário, a gente tem que seguir o caminho certo. Eu acho que o limite do advogado é exatamente isso, o conhecimento dele. Se você for num cara que é muito generalista no tributário, eu acho que você está correndo um risco. Perfeito. Então vamos trazer para vendas, que aqui a pessoa fica bastante curioso, né, Lucas? Sim. Quanto que a área comercial, ela traz oportunidades, e aí entra na área jurídica, o jurídico fala assim, "Uau, vamos estudar, vamos avaliar, vamos levar para uma alta direção, para tomar uma decisão se vai declinar, se vai fazer algumas ponderações, se cabe ou não, se o cliente está aberto a alguma negociação de cláusula. Tem, você pode trazer alguns cases daquilo que você viu assim, pô, aquilo ali eu consegui evitar um prejuízo. Ó, isso aqui eu trouxe uma oportunidade e a gente foi primordial para aquele fechamento daquele negócio. Não, isso aqui acabou deixando a empresa em risco, mas ao mesmo tempo a empresa acabou assumindo o risco para estar no negócio. Quantos cases você pode trazer de sucesso ou insucesso aí, de tudo que você já trabalhou e já viu com a área comercial? Não, tranquilo. Eu acho que a gente tem mais 8 horas de podcast, então acho que dá tranquilo para eu enumerar alguns aqui. É o podcast da virada, esse aqui. Mas, assim, eu acho que vou fazer um ponto aqui paralelo, Wando. Acho que uma palavra muito importante é parceria, né? Então, antigamente a gente tinha aquela visão de jurídico que não era parceiro de negócio, né? Que era do contra. Você fala, vou mandar o meu contrato para o jurídico, ele não vai aceitar, não vou fechar o negócio, né? E hoje em dia, de uma forma mais moderna, até por conta do relacionamento entre as pessoas, e é um negócio que eu brigo desde sempre, é a proximidade com as áreas de negócio. Eu aprendo muito com as áreas de negócio, né? E da mesma forma que eu quero que as áreas de negócio adquiram conhecimento também, pouco que eu tenho. Por quê? Porque quando o comercial estiver negociando o contrato, ele já sabe o que pode e o que não pode. Ele já vai estar fazendo uma parte do meu trabalho. Porque a gente trabalha em parceria. Quando vai chegar para mim o contrato, puta, Carlos, olha aqui o cara colocou, ó, ele colocou uma retenção de 20% do valor do contrato mensal. Não tenho nem margem para isso. Não, vamos entender por que ele está colocando a 20%, o que ele quer proteger com isso. Será que a gente tem outras opções? A gente tem um seguro que a gente pode substituir pela retenção, né? Ele vai pagar o valor desse seguro, a gente vai colocar no preço o valor desse seguro. Então, assim, a gente vai enumerar aqui, mas assim, a gente fala desde multa até de responsabilidade civil. Vou voltar naquele exemplo do assédio moral. É uma cláusula que ninguém tem. E é um negócio que o contrato não protege. Você vai lá, eu contrato um VSPP. O VSPP vai ser minha sombra dia e noite. Se eu não deixo ele no banheiro, se eu não deixo ele comer, se eu mando ele buscar cafezinho pra mim, se eu mando ele engraxar meu sapato, se eu mando ele levar meu filho pra escola,
Acordo no meio da noite, tô com fome, frita um ovo pra mim. Cara, Quantos casos de porteiro que sofrem assédio dentro do condomínio? só que o porteiro. Teve um caso recente, acho que essa semana passada. Morreu? Não, que o porteiro recebeu a encomenda e esqueceu de ligar pro morador. E o morador chegou e agrediu o porteiro. Nem conversou. Na frente do síndico. Tiveram que separar. Chegou a polícia. As pessoas não têm limite, Sim. né? Eu costumo brincar, a gente no direito, né? Quando você vai fazer faculdade de direito, você tem aquelas matérias coringa chata, né? Tem filosofia, matérias importantíssimas para entender a sociedade. Mas você tem sociologia, você tem filosofia, você tem essas. E você tem estudos médicos que o ser humano, se ele não tivesse regra, a gente ia estar na época do gladiador. Um cortando o pescoço do outro. E é justamente isso, a gente precisa de regra. Aí você vai falar assim, no contrato. O contrato tem que estar equilibrado. Então, um contrato ruim é aquele contrato desequilibrado. A pessoa é desequilibrada é ruim? É ruim. Contrato desequilibrado também é ruim para qualquer das partes. Porque se eu estiver ganhando muito com aquele contrato desequilibrado, eu vou reverter. Tem uma fragilidade ali, justamente porque ele tá pendendo muito para mim. E da mesma forma, você tem que tomar cuidado para não pender muito para a parte que é mais favorecida, que é menos suficiente. Muito fácil você pegar e fazer uma contratação. Imagina, eu tenho uma empresa lá, uma mega empresa, 60 mil funcionários. Eu vou fazer um contrato com Microsoft, IBM, Pepsi, Ambev, que é gigante, né? Eu estou discutindo ali meio que de igual para igual. Sim. Tem condições de assumir risco e não assumir risco. Tá? Mas você pega essa mesma empresa de 60 mil funcionários, gigante, né? E vai lá no condomínio 10 casinhas. Cara, aconteceu alguma coisa dentro do condomínio? Não aconteceu alguma coisa dentro do condomínio? Qual é a força daqueles para brigarem com a empresa? É importante contratar equilibrado. Por quê? Porque se ele estiver muito desequilibrado, você potencializa a hipossuficiência que aquele pessoal está sofrendo. E da mesma forma, eu estou par e par com uma empresa grande. Eu sou grande, a empresa grande. Você está pendendo muito para a empresa grande? Eu estou desprotegido no contrato, mas eu estou muito mais protegido juridicamente, porque tem um claro desequilíbrio. Porque as coisas têm que ser possíveis. Não adianta que eu falar que eu vou fornecer um posto 24 horas e só vai ter um homem. Não é verdade? Uhum. Para diminuir o contrato, para chegar na margem do cara, não existe. Eu preciso de 4 pessoas para fazer um posto de 24 horas. Mas vai ter a questão também vou falar aqui da oferta e demanda, né, doutor? Por exemplo, uma empresa grande, se a gente pega uma Ambev, vai negociar com a Megavig, ela vai se aproveitar da questão oferta e demanda, que se não for a Megavig, ela vai falar, tá bom, você não aceita meu contrato, próximo eu vou achar que é alguém que vai aceitar, e provavelmente vai aparecer alguém que vai aceitar e vai se colocar no certo risco. Vocês dois que trabalham com esse tipo de negociação, grandes empresas, isso acontece? Ou não? Não é uma prática e existe espaço para negociação? Então, a gente falou sobre isso no início. Existe sim, Lucas. Tem empresas que colocam na condição do edital, falam assim, ó, minhas condições, desde o memorial descritivo de serviço, SLA e minuta contratual, é como se fosse uma questão de adesão. Ela te dá o Você contrato para você. aceita, você Ela te dá o assim, contrato de ou prestação de você serviço. aceita, ou você não participa do bid. E para você seguir para uma próxima etapa, para um shortlist de negociação, uma das condições é aceitar as condições do edital, do SLA e da minuta. Aí cabe à empresa tomar a decisão se vai aceitar ou não, mas se tem cacife, O jurídico vai apontar os Cacife ou não. riscos e vai olhar. Já peguei contratos de bid, que era do formato que o Bando falou, e a empresa gigantesca queria contrato de segurança e prestação de serviço na mesma minuta. Isso aqui é uma vedação legal, eu não posso Não é fazer isso. questão da Não, opção mas da eu empresa quero. estratégica. Eu quero, é ordem lá de fora. Desculpa, você quer, mas assim, o seu querer tem um limite que é legal.
E da mesma forma, eu acho que, se me corrija se eu estiver errado, Bando, se você tem um profissional que é da área do outro lado fazendo bid, a pessoa ela é um pouco mais maleável de acordo com as possibilidades. Porque quando você lida com, vou dar um exemplo, né? Não desmerecendo, mas um suprimentos generalista não especializado, é muito difícil você lidar, porque o suprimentos ele vai lá no preço. Ele não vai na necessidade. É muito mais fácil você comprar um microfone, né, que você sabe as especificações técnicas, É um do que projeto você de segurança. você fazer um projeto de segurança, exato. Né, que você está lidando com pessoas que precisam de descanso, precisam de folga, precisam de condições, né, de salubridade de trabalho, enfim. Então, quando você encontra uma pessoa que é responsável do outro lado, quando você tem um head da empresa contratante que é do mercado, que é da área, é muito mais fácil você ter margem de negociação. Né? Você tem essa abertura. Né? Agora, quando você não tem, sempre vai ter um concorrente seu que vai ceder. Porque o mercado, como você disse, a concorrência é muito grande. Só que, observa, nesses contratos, a rotatividade é sempre grande. Sempre grande. E daí, quando a rotatividade parar, né? Assim, claro, as gigantes, elas utilizam do poder econômico para entrar no contrato e assumir o risco. Sim. Elas querem ganhar market share. Querem ganhar mercado. Às vezes não é faturamento, quer ganhar mercado só. Pronto, tirar o concorrente. Existe em todo o mercado, né? Inclusive no de prestação de serviços e terceirização. Mas quando as outras empresas deixarem de falar assim, e eu acho que falta um corporativismo nesse sentido, as grandes vão ceder um pouco. Sim. Porque não vai Isso é ter quem obrigado. É contratar. oferta e Não tem demanda. quem contratar. Só que, infelizmente, o que acontece? A briga pelo market share, ela existe. Ela tá aí, isso não é novo. Mas igual quando a gente olha para o direito do consumidor pensando na pessoa física, quando ela aceita um termo de uso, que ela não tem a possibilidade de negociar aquele tipo de contrato. Por exemplo, você vai fazer a contratação de uma telefonia, você não tem a possibilidade de negociar aquele contrato, que é um termo de uso. Num Adesão, né? contrato de adesão. Mas num processo, isso é levado em consideração pelo juiz, a força entre as partes. Né? Porque, na verdade, aqui a gente tem que fazer uma distinção, tá? Quando você fala de direito do consumidor, Então, eu queria saber se quando a gente traz isso para o direito corporativo, nesse caso, onde a gente está falando de empresas para empresa, existe essa mesma visão do juiz ou não? então, isso que eu ia falar. Quando você fala de direito do consumidor, tem o Código de Defesa do Consumidor. Tem uma lei para defender o consumidor. Certo. Então, tem lá o consumidor é hipossuficiente. Quando ele está na figura de consumidor, ele é hipossuficiente. Tá? Relação de consumo você trata de outra forma. Agora, quando você está numa relação, tira o direito do consumidor, você vai para o Código Civil. Você tem regra de equidade no Código Civil. Então, você tem a regra de disparidade no Código Civil. Você tem as relações contratuais e obrigacionais no geral no Código Civil. Você lê o Código Civil de cabo a rabo, ele começa com o nascimento, então, quando nasce o direito, e com a perda do direito, que é com a morte. É exatamente na sequência. Então, a pessoa nasce, ela adquire direitos, tem direitos da personalidade, ela cresce, ela adquire obrigações, então pode fazer contrato, a maioridade, ela pode contratar. Daí depois, não estou falando na ordem Sim. específica, mas depois ela casa, depois ela morre, depois os herdeiros herdam, enfim. Assim, tem uma sequência no Código Civil. E na parte que a gente fala de obrigação, de contratação, enfim, você tem as regras específicas. Então, assim, quando o contrato, existe o que a gente chama de pacta sunt servanda, né? E, traduzindo do juridiquês, do latim, é que as partes têm o direito de contratar. E aquilo que foi contratado entre as partes tem que ser seguido. Né? Só que você tem uma outra frase em latim, não preciso falar frase em latim aqui, chato pra caramba. Mas assim, que é a exceção do contrato não cumprido. Então, quando uma parte descumpre uma condição que foi acordada, então não tem mais contrato a ser seguido. A outra parte não é obrigada a cumprir a obrigação dela.
E daí, quando você fala da disparidade, você fala da exceção, do excesso, né, de obrigação. Então, você tem os diversos excessos ali, né? Você tem as diversas soluções também. Então, você tem uma cláusula penal? Ah, você tem uma cláusula penal. Se aquela cláusula penal ela está excedendo, né? É uma obrigação impossível, tem uma nulidade, tem alguma coisa nesse sentido? Então, a partir dali, quando você está falando uma relação empresarial, vamos brincar com uma relação empresarial? Supondo que as duas partes elas são do mesmo nível, têm o mesmo poder econômico, o mesmo poderio. Tá? Como que você desequilibra essa relação? Putz, as duas partes estavam com advogados, uma queria contratar, a outra queria ser contratada, só que você tem aquela questão. Quero muito prestar serviço para aquela empresa. Eu sei que, se eu prestar serviço naquela empresa, eu vou ter que colocar 6 milhões na frente do meu caixa. Porque é o que aquela empresa exige para que eu preste serviço para ela. Ai, nossa, mas por que você vai ter que colocar 6 milhões? Imagina que é uma implantação gigantesca. Além do faturamento que ele vai pedir, sei lá, 180 dias para faturar primeiro, fazer o primeiro faturamento, né? Para ganhar caixa. Você vai ter todo o custo de implantação dos não sei quantos mil funcionários, enfim. Valor absurdo que você vai ter que colocar na frente. Então você tem que também deixar o querer só de lado. Você tem que entender quando você pode e quando você não pode ganhar o market share. Né? Aquele ganhar, ele vai colocar em risco suas atividades? Tem que ter esse discernimento. Você tem caixa, né? A razoabilidade também. Né? Eu quero, mas eu posso. Né? Então, quando você fala de... Quando você vai comparar com... Voltando, né? Mas quando você vai falar que uma parte é hipossuficiente, quando você fala da relação empresarial, uma das partes é hipossuficiente. Né? A princípio não é. Talvez seja. De fato. O juiz vai entender isso. Entendi. Entendeu? Pega uma relação de franquia. Vou dar um exemplo, né? Então vai lá, o Carlos foi lá e comprou uma franquia de café. É uma relação empresarial, o contrato de franquia está falando que é uma relação empresarial. É o Carlos que está lá com a franquia, o Carlos que nunca vendeu um café na vida, tá lá tirando café de barista, todo dia ali na franquia, cuidando do meu negócio ali. Putz, deu um problema no contrato, na relação de franquia. O juiz vai olhar para aquela relação, claro que ele não vai entender como uma relação de consumo, só que ele vai observar o quê? Putz, a parte que Disparidade, né? a parte que é mais poderosa na relação, ela cumpriu todas as obrigações com ela, com a parte que tem menos poder, né? Com a parte que é menos suficiente. Não vou brincar hipossuficiente, mas aquela parte que é menos, é financeiramente mais frágil, ela teve todos os direitos dela com relação àquela relação cumprida. E a mesma coisa qualquer relação contratual. Eu falo que tem alguns contratos, Lucas, que às vezes eu dou risada, né? Às vezes você faz uma negociação com o cliente, onde você faz algum investimento, e você, não, na moeda de troca, me dá um contrato de 36 meses, que eu vou fazer um investimento. Alguém tipo, pô, fechou, 36 meses. Aí você tem a famosa cláusula de rescisão. Você tem a rescisão motivada e motivada. E aí tem uma coisa que tem contradiz, porque você fala assim, a outra cláusula lá, você pode rescindir o contrato a qualquer momento com rescisão de 30 dias. Mas você fala assim, pô, mas se eu fechei um contrato de 36 meses, aí tem outra cláusula ao mesmo tempo que você pode rescindir a qualquer momento a cada 30 dias. Contrato é de Aí eu 30 falo assim, dias. mas e o investimento que você fez nos 36 meses? Que eu acho de frágil nisso? É frágil e as pessoas, principalmente o prestador, não se atenta a esse tipo de risco de investimento. Porque por mais que coloque o cláusula de rescisão de 30 dias, claro, quando motivado, é legal, mas quando é imotivado, eles não colocam a cláusula de proteções ou de multa. Aqui, Bando, vou fazer uma meia-culpa aqui no seguinte: meia-culpa jurídica e meia-culpa comercial. Tá? Quem está contratando, isso é um erro gigantesco. Tá? E não está entendendo que a gente está vendendo uma pessoa.
Ele acha que ele está contratando internet. Entendeu? Que você desliga o botão, cai o sinal. Né? E eu acho que esse tipo de esclarecimento às vezes falta para as pessoas. Né? A partir do momento que a pessoa terceiriza, ela tem que ter consciência de que ela está deixando de ter um risco que passou a ser assumido pela empresa que ela está contratando, e por isso que ela está pagando aquele preço. Ela está pagando porque eu estou comprando o risco que ela estava assumindo. Ela está pagando para eu ter o risco dela. Ela está pagando para o dia que eu tiver que dispensar aquele funcionário, eu dar os 30 dias de aviso prévio, eu ter recolhido os impostos, eu dar os treinamentos para aquele funcionário, eu ter que substituir aquele funcionário quando ele não está atendendo a contento sem que ela tenha qualquer ônus. Então, acho que é importante, na relação, principalmente de terceirização, que quem estiver contratando, e eu acho que isso vale principalmente para imobiliário, para condomínio, que as pessoas não têm essa visão. Uma empresa grande, ela vai ter essa visão. Então, é muito mais fácil você justificar o aviso prévio para uma empresa grande do que para um condomínio. Para um síndico que vai ficar ouvindo reclamação, interfone tocar todo dia, 30 apartamentos ligando para ele lá na casa dele. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante, às vezes, eu brinco, todo mundo me odeia por isso. Mentira. Mas assim, eu encho o saco de todo advogado que trabalha comigo nos contratos colocar considerando. Eu considerando? Considerando nada mais é do que a explicação por que aquele negócio está acontecendo. E não é falar assim, a pessoa estava com fome, eu estava com vontade de comer e fizemos o negócio. Não. Explicar que a empresa está contratando funcionários para aquela prestação de serviço. E o contrato foi dimensionado com o preço e com as condições para aquele período pré-acordado. Você entende como isso muda? Você falou dos 36 meses? Uhum. Poxa, eu contratei 1.000 funcionários esperando que, sei da minha rotatividade, e pelo menos eu vou ficar com cada um 8 meses. Bastante. Sem ter rotatividade. Uns eu vou chegar até o final do contrato 36 meses e outros vão morrer com 60 meses e já vão sair. Mas na média ali 8 meses. Se você rescinde o contrato com 6 meses, Prejuízo. o meu dimensionamento já está completamente equivocado, porque se eu fosse dimensionar esse mesmo contrato para 6 meses, ele custaria o triplo. O triplo por quê? Porque eu faço a depreciação do meu investimento ao longo do tempo, do que você investe de uniforme. Para a composição do preço, você vai lá, você dilui o seu uniforme em 12 meses. 3 uniformes, 4 uniformes, dependendo da função. Todo o material que você está investindo. O maquinário, eventualmente, que você tem aqui. Contratação, né? O veículo que você está alocando ou que você comprou para fazer aquela prestação de serviço. E detalhe, se você faz contratações casadas, né? Ou se você vai pegar um contrato de 36 meses, vai lá na locadora, contrato de 36 meses. Se o cara rescindir, a empresa rescindir com você, você sai. Só que a locadora te dá uma multa pesada se você rescindir com ela antes do período. E essa cadeia logística serve para tudo. Uma coisa é CAPEX, uma coisa é OPEX. Tudo que você faz OPEX, muitas vezes com o seu fornecedor, ele não te dá trégua, cara. E você não consegue amarrar o seu fornecedor. Não, mas se o cliente encerrar antes, eu vou encerrar antes com você também. E você, o problema é seu. Já tivemos casos eu já vivenciei casos de pequenos fabricantes de uniforme. Se atrasar a fatura do cara 2 meses, ele quebra. Fecha a porta. E aí, Bando, como que você faz? Você coloca uma carência contratual, coloca multa? Como que você tem feito nos seus? Tem colocado o máximo é muito da questão do motivado e imotivado, né? Se for imotivado, uma culpa. Motivado é quando eu não atendi uma cláusula contratual ou fiz uma coisa grave, então quebrou o relacionamento, aí você assume o risco e vai tomar prejuízo mesmo. Mas o imotivado, você, quero rescindir porque, sei lá, porque trocou o síndico, ou porque trocou
o diretor de segurança, o diretor de facilities, ou trocou lá o diretor de compras, e ele quer trazer, sei lá, um amigo e quer trocar a empresa. Você, qual o motivo? Não, eu quero abrir um bid. Ah, não, mas meu contrato é 36 meses. Aí a gente tenta colocar a multa, pelo menos lá. Ah, se você. Eu não consigo fazer igual locação de equipamento, que eu consigo Sim. fazer uma regra de depreciação e investimento. Na parte de mão de obra é um pouco mais difícil. Mas eu tento estabelecer pelo menos 2, 3 faturamentos para justamente para provocar ele e levar o contrato até o final. Mas via de regra é difícil de passar. E assim, É difícil de passar, né? É dependendo do difícil de passar contrato isso. que você tem que aconteça a rescisão imotivada num curto período de tempo, aquilo pode, dependendo do tamanho da empresa, aquilo pode, para você recuperar no resultado da companhia no período, aquilo pode ser um baque gigantesco. Sim. Aquilo pode ser um baque gigantesco, né? E a gente fala muito, a gente estava falando de papos modernos, né? Agora um pouco antes, né? E muita evidência ESG, a gente fala de compliance, enfim. Daí as pessoas às vezes se perguntam, né? Como eu encaixo isso na minha empresa, né? Quando você fala de sustentabilidade é não só pensar, claro, em primeiro lugar, sustentabilidade é você fazer a manutenção da empresa ao longo do tempo, né? Então é você pensar na sobrevida da empresa, independente do. É uma forma de administrar que a empresa sobreviva aquém das pessoas, né? Mas também a sustentabilidade do seu microsistema ali, né? Então, assim, é pensar, passar essa responsabilidade e esse tipo de, de responsabilidade também para quem está te contratando. Então, a partir do momento que você esclarece o porquê da contratação e como ela acontece, a pessoa ela está ciente de que aquilo está acontecendo por um motivo, né? E a partir do momento que ela interrompe a relação contratual ali, se ela também não for penalizada, né? Isso está impactando prejuízo não só para a empresa que está sendo terceirizada, mas para todos os fornecedores daquela empresa, todos os funcionários que foram contratados. Porque assim, claro, você tem muita realocação. Só que às vezes você tem zero realocação. Porque assim, quando você faz locação de equipamento, de câmera, você sabe, o cliente sabe que se está botando R$ 1 milhão, você está fazendo, depreciando em X meses, você tem um break-even daquele prazo. O cliente via de regra não sabe qual é o seu break-even, né? Sim. Mas ele sabe que custou R$ 1 milhão. Igual locadora de veículo. Você sabe que você vai alocar um carro, o carro custa R$ 80 mil. Você está pagando 2 pau por mês, você sabe mais ou menos. Então, o cliente, todo cliente na questão de locação de equipamento, ele aceita. Ó, se eu cortar o contrato nesse período, você vai pagar X% até o valor, até o Falando de último case, mês. quando você faz uma implantação num lugar que é muito Agora, remoto, por mais que não tenha equipamento, você também tem esse mesmo risco. mas na mão de obra é difícil você falar, sabe? Vai custar R$ 1 milhão, então É. eu vou diluir isso em tantos Sim, meses, porque o salário é FI, né? É mensal. Então, sim. não é uma coisa que você deprecia. Na verdade, o salário é o oposto, né? É, Você aumenta passivo trabalhista, né? Sim. Você não deprecia, né? aumenta passivo. É porque, na verdade, você tem todos os você tem todos os impactos, né? Eu ia falar encargos, mas os É. impactos, né? Na verdade, assim, na bem da verdade, o setor, né, o negócio, o business, é um efeito dominó. Para você conseguir sua margem, se uma pecinha ali não bater na outra, você não faz os 9%, 8%, 7% ou 11% que você almeja, né, na mão de obra. É muito difícil. Você tem que ter a engrenagem rodando muito bem para você conseguir a margem. E aquela margem adicional que você vai ter naquele contrato, ela vai servir para você cobrir a margem que você não teve no outro. É assim que você concorre, né? E assim, só voltando no contrato, o contrato é uma peça fundamental nesse sentido. Porque se o jurídico não glosar os pênaltis, as penalidades que estão ali, ou não observar muito bem o que tem de razoável e não tem de razoável ali, cara, você está se enforcando.
E se você rescinde o contrato imotivadamente, você prestador de serviço, seu pênalti com certeza é muito maior, na 99% das vezes. Ainda mais quando você está lidando com alguém grande. Sim. Né? E muitas vezes eu falo que o jurídico ele tem um papel fundamental, porque muita gente pensa a relação contratante-contratado em relação a cliente. Mas qualquer empresa, por exemplo, lá onde eu trabalho, eu tenho pelo menos uns 60 fornecedores. São 60 contratos que o jurídico tem que avaliar, né? Tem contrato que é difícil de negociar, com uma Vivo da vida, uma Você Claro. glossa seus fornecedores, mano? Lá tem tudo. Agora, se tá sendo eficiente ou não, eu tenho que perguntar pro meu jurídico lá e pro meu financeiro, porque eu não tenho muito, não tenho assim muita, como eles estão no dia a dia em relação a relacionamento, suprimento jurídico e fornecedor. Mas existe sim as cláusulas Mas de você sabe, eu pênalti lá. vou te contar uma deficiência dos suprimentos. Não tô falando de empresa grande, né? Porque tem toda aquela. Você vai participar de uma concorrência com empresa grande, você já tem que subir, né? 1 milhão de documentos. Mas assim, no geral, né? Os departamentos de suprimentos não pedem nem contrato social para saber se quem assina o que está negociando pode negociar. Faz sentido. Não sabe nem se está falando com o representante que pode falar. O básico. Não pesquisou CNPJ. Depois que fechou o preço, ela vai fechar, Assinou vamos o pegar o vendedor. CNPJ. Putz, não tem CNPJ. Manda o recibo. Mas tem, já vi muito acontecer. Mas sim, é o básico, porque às vezes chega no jurídico, o jurídico vai na hora da assinatura, claro, né? Antes já vai avaliar o contrato social, ver se quem tem poderes para colocar no contrato, enfim, né? Mas com condomínio, síndico, quem que pede ata de eleição de síndico? Vai vender lá. Tô conversando com o síndico. Cadê a ata? Você já viu a ata? Não, ele é síndico. O Ninguém zelador nem que viu assinou. a ata. O básico. Às vezes, tipo, o básico, e daí você vai falar de glosa de fornecedor, às vezes você tem um fornecedor que é muito bom, mas tem zero documentação. Tive um cliente que ele tem 6 empresas abertas. Uma holding. Daí criou uma pendência ali, deixa ali, depois eu resolvo. Ficou lá a pendência. O cara vai receber quando? Nunca. Nunca. A velocidade do judiciário. Aí passa 6, 7 meses, não, isso aqui tá contingenciado. Daí depois vou lá e negocio. Mais vantajoso pra ele. Só que você pode pegar um fornecedor assim. E isso pode impactar na sua imagem, porque depois você que não vai implantar. Né? Na terceirização, é a pecinha de dominó. Se você não tiver com o uniforme no dia lá, você não implanta. Você vai implantar o VIG de camiseta da Oakley e sapatênis? Não vai. Ô, Carlos, hoje tem uma coisa que pega muito hoje hoje na operação, desde da empresa que a gente trabalhou junto, questão do PSI, né, que é a Polícia de Segurança da Informação, e LGPD. Porque hoje o prestador de serviço somos operadores do dado, né, não somos detentores do dado. Quem detém o dado é o tomador. E tá muito hoje em evidência essa questão, porque assim, o vigilante, o porteiro pega o RG Tira foto. CFTV, uma série de dados. Então, assim, ainda a lei ainda não está ainda a fiscalização, a questão da punição, essas coisas. Só tá meio que Não tá levando saindo nos noticiários, né? tá levando Eu não ainda sei se meio, falei pra não, vocês, talvez mas eu não muito a trabalho com sério, proteção né? de dados também. Mas né? assim, como é que você acha que essa questão de PSI e LGPD vai pegar Eu prestador vou de falar, serviço? desde quando a LGPD estava em discussão ainda, lá em 2018, eu ia nos eventos e tudo mais, enxergava como um possível, como que eu posso dizer, um possível problema. O brasileiro, empresários brasileiros, têm a cultura de, será que essa lei vai pegar ou não vai pegar? Da cultura brasileira. A lei pega ou não pega? Eu nunca vi isso. Pega. A lei tá lá, é a lei. Mas infelizmente é nossa cultura. É assim, a lei vai pegar ou não vai pegar? A LGPD é inevitável. Ela, a muito curto prazo,
ela passe a ser um problemaço para as empresas que não estejam adequadas, efetivamente adequadas. Porque tem adequação para inglês ver que muitas empresas fazem. E por quê? Porque a gente está entrando na era, assim, nós estamos na era da informação. Essa semana saiu regulamentação das redes sociais na Europa. Então, quem que se filiou? Microsoft, Google, né, a dona do Google, a Meta, dona do Facebook, Instagram, TikTok, as maiores estão filiadas e vão ser reguladas. Multa mínima, 10% do faturamento global por infração. Então, quando a gente fala, outro dia teve uma prefeitura que foi penalizada por causa de LGPD. No início da LGPD, antes dela começar a ser regulamentada, e a lei o legislador e a própria NPD, ela foi dando, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi dando oportunidades e adequando para que os empresários se adequassem, tá? Desde o menor até o maior. Tá? E hoje em dia, você não precisa de um investimento gigantesco, como no início, para se adequar à LGPD, mas eu falo, treinamento. LGPD é treinamento puro. E por que que é necessário o treinamento? E uma das questões que o legislador quis na época, de ser bem taxativo com relação a isso, é justamente disseminar a cultura da importância do dado. Hoje dado é moeda, gente. Dado é dinheiro. Você fornece seu dado lá, você consegue curso, você consegue desconto, você consegue... Por quê? Porque é dinheiro. Né? Então, assim, o vigilante, para você chegar no nível do vigilante, no nível, e daí a gente volta um pouco naquilo que falou, né? Nível cultural, né? Para a pessoa entender que aquilo tem algum valor, né? É muito difícil. E quando você fala de segurança, né? Principalmente segurança, hoje o que a pessoa faz com o número de CPF? Pode fazer 1000 coisas. Ela pode abrir conta, documento falso, passaporte falso, N coisas. Conta de laranja, transferência Pix. E você passa em toda a farmácia que você vai. Milhares de fraudes, né? E por isso é importante, né? Assim, os órgãos públicos sendo atuados, inclusive. Por quê? Porque é um assunto, é um tema relevante e ele passa a ser cada vez mais relevante a partir do momento que você prefere implantar uma câmera de vigilante ou colocar um VIG lá na porta? Qual que é a maior margem para você? É óbvio, né? Né? Aonde você armazena os dados? Tem o ônus. Então, assim, se você tiver adequado a LGPD, por exemplo, num termo geral, de fato adequado, você vai vender feliz câmera de segurança. Câmera móvel nos vigilantes. Por quê? Porque você sabe que estando adequado, você vai saber como que você vai tratar, você vai saber como vai tratar, você vai passar mais segurança para o seu cliente, mais credibilidade. Agora, se você não estando adequado, pode sofrer uma penalização. Agora pode ser que esteja quebrando. É porque tem alguns setores que sofrem mais, né? E-commerce, né? É que Acho que quem trata com muito dado. é o volume. É mais porque um desafio, assim, né? o nosso problema é a gente pensar só no digital. Acho que o offline é até mais desafiador. O offline é pior. Pior, é a xerox do documento. Gente, existe xerox ainda hoje em dia. Mas não tem volume, né? Não tem, mas quantas portarias você vai que tem a pranchetinha? Nome completo, CPF, RG e a placa do carro. E no registro fotográfico da pessoa ainda. Na câmera. Aonde fica armazenado? E se vazou meu dado? Esses dias a gente foi num bar, lembra? Que o bar pediu pra ficar o RG, não era? Na porta. Foi. Ô, louco. Então, mas tem gente que tá ainda na época das cavernas. Quando se fala de segurança dos dados, não tem essa percepção da importância. E quando se falou, cara, assim, você tá correndo tanto risco quanto a gente de fazer isso. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar hoje em dia em compliance, em ESG, em LGPD, todas as siglas. Sim. Todas as siglas. Acho que é muito importante a gente dar um pouco de atenção para isso. Porque o mundo muito mais globalizado e muito mais digital, ele vai requerer do prestador de serviço algo mais qualificado.
mais qualificação. E ah, hoje em dia, você não tem tanto problema para reposição de mão de obra. Tem. Tá? Só que acho que vocês falaram disso num dos podcasts. Daqui 5 anos, você vai ter muito mais dificuldade de reposição de mão de obra, de contratação. Tá Daqui, É assistindo, o hein? fim da terceirização. daqui, né? Vocês olharem. daqui Tá 10 assistindo, hein? anos, eu não acho que é o fim da terceirização, porque eu acho que a terceirização vai ser um ciclo sem fim. E cada vez a gente está falando mais de, não com a palavra terceirização, mas de fato é uma terceirização. Você está falando muito mais de locação de veículos. Você está falando muito mais de utilização, de não ter, mas de usufruir daquilo que outros têm. Então é muito melhor você alugar uma casa da praia por um ano do que você comprar a casa. Termina um ano, você larga a casa lá e o dono que se vire com a manutenção. E eu acho que no setor de terceirização, e agora opinião minha, eu acho que a tecnologia ela vai ser muito mais daqui a uns anos presente. Inevitável. Se você não tiver adequado a todas as siglas que tem aí no mercado, como que você vai fazer concorrência com seus players? Como você vai ganhar market share? Né? Não adianta começar os postes de vigilância com câmera. Quantos anos faz? Acho que poucos, né? Uns 4 anos? É. 4 anos. Não, tem empresa que está começando agora, 4 anos depois. Sim. Qual é a chance dela expandir, ter um market share nesse sentido? É muito menor, porque o investimento dos outros que começaram lá atrás já está diluído no tempo. E a mesma coisa, quem se adequou ao LGPD lá atrás e tem um programa efetivo, ou tem um programa efetivo de compliance lá atrás, hoje está tranquilo. Já faz parte do dia a dia. A pessoa que está começando agora com aquilo, que achou que a lei não fosse pegar, está investindo caminhões de dinheiro porque não está conseguindo ser contratado pelo player que está chegando no Brasil. Pequeno, médio ou grande. Ô, Carlos, agora de tudo que você falou, acho que agora vem um ponto de reflexão, né? Eu fico imaginando, quanto que o empresário de pequena ou média empresa, ele enxerga o jurídico ou o advogado como estratégico para ele? Eu não vejo isso, né, Lucas? Alguém fala assim, pô, minha área jurídica está sentada aqui junto com o CEO da companhia e está definindo dentro de uma mesa aqui o plano estratégico de crescimento, de expansão. Quanto o jurídico tem voz hoje numa empresa? Sabe, eu fiz isso na empresa que a gente trabalhou e isso eu aprendi na época de estagiário. Na época eu trabalhava com direito contratual. Só que nem eu falei, né? Você tem a perda visível e a perda invisível. Tem que dar visibilidade para a perda. Como que você dá visibilidade da perda? Putz, quanto que você, empreendedor, está economizando com a minha presença aqui? Eu consigo mostrar. Consigo mostrar. Né? Quantas ações cíveis você tem que talvez você esteja perdendo dinheiro? Quanto de recuperação de crédito você consegue dos clientes que foram inadimplentes? Isso é dinheiro que depois de um tempo entra direto no caixa da empresa. Entendeu? Eu acho que quando você fala de putz, quanto que vai custar um advogado, né? E o advogado ele sempre teve esse estigma de custo. Quanto que o advogado custará, né? Mas eu acho que o viés tem que ser um pouco diferente, principalmente nesse mercado. Quanto que eu vou economizar com o advogado? Eu quero um advogado, eu quero um consultor jurídico que ele vá me ajudar a organizar preventivamente minha relação com os meus funcionários, fazendo um contrato, fazendo um programa de contratação, ajudando o meu RH, estando ali mais próximo, para eu não ter problema depois? Ou eu quero um que só faça defesa trabalhista? Ele vai fazer acordo, né? Porque não vai fazer defesa, porque você não vai ter subsídio nenhum. Você precisa de subsídio para fazer defesa. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Cara, não estou falando que
todo mundo tem risco de sofrer ação, estando certo ou estando errado, né? Mas você estando certo, você A tem chance de defesa, probabilidade, e a né? probabilidade, De você né? perder é pequena, né? Não, e da pessoa entrar também. Porque se eu chegar num advogado que é sério, e eu acho que a legislação e nosso judiciário ele foi caminhando muito para isso hoje em dia, né? Teve diversas mudanças legislativas que culminaram numa maior seriedade, inclusive na justiça do trabalho, gente. Você tem juízes da justiça do trabalho que são extremamente ponderados, extremamente pé no chão. Eu acho que aquele estigma que a gente tinha antigamente, só do juiz trabalhista, que era pró-empregado e ponto, que queria forçar acordo, acho que hoje em dia não é mais tão assim. Acho não, tenho certeza. Por quê? Porque, de fato, no geral, as pessoas com acesso à informação, elas também estão sentindo na pele o que é ter aquele tipo de relação. Involuntariamente, você acaba contratando um prestador de serviço, você acaba sentindo aquilo na pele. Vai fazer uma reforma da casa, você vai contratar o pedreiro, você vai comprar material, você vai contratar arquiteto, você vai contratar engenheiro. Algum deles vai dar um cano com você. Muito difícil você vai ter 100% da sua obra no prazo. Isso serve para todo tipo de relação. Você falar assim, putz, é muito difícil você ter um funcionário que, olha, tem, claro que tem, mas que era by the book. Né? Eu tava falando, seu horário de entrada é 8. Todo mundo entra 8h15. Daí, putz, 15 minutos de tolerância, mas todo mundo entra 8h15. Então tem 15 minutos de tolerância, então 8h30. Eu posso chegar 8h30. Mas de repente todo mundo tá chegando às 9. Tá tudo bem? Tá causando prejuízo? Talvez não. Mas daí chega um dia seu gestor lá e te dá uma advertência. Porque você não tá chegando no horário. Ah, mas ninguém chega no horário. Mas seu horário é às 8. Tá no contrato que é às 8, não é? Das 8 às 6. Tá cumprindo seu horário? Não. Ah, estão pegando no meu pé. Se tivesse cumprindo o horário, eu não ia pegar no seu pé. Você não ia ter tomado a advertência e não dar margem. E a mesma coisa, você vai pra justiça. Horário lá do trabalho, das 8 às 6. Pega o cartão de ponto. Ele tá alegando que tem hora extra. Pô, mas ele nunca entrou às 8. Sempre entrou às 9. Ele tava saindo às 7 porque ele entrava às 9. Ele tava fazendo 2 horas de almoço. Tava fazendo intervalo de 40 minutos, na hora de 15. Então, assim, se você tem as coisas organizadas, e a gente voltando lá para a organização, acho que as coisas ficam mais fáceis. Né? Claro, você trata sempre as exceções como as exceções. Né? Só que é isso, a partir do momento que fica muito díspare para qualquer dos lados, a relação ela não serve mais, ela fica desequilibrada. E aí você vai para a justiça discutir uma relação desequilibrada. Ah, então tá, então vamos entender por que estava desequilibrada essa relação. E as pessoas têm que entender também que, claro, limites tem, ninguém é cartesiano a ponto de ser intransigente 100% do tempo, né? A gente tem que ter felicidade, tem que ter razoabilidade nas relações, todo mundo está lidando com pessoas, mas existem regras. Eu acho que o advogado ou o jurídico, eu vejo que não traz só economia. Via de regra, ele traz lucro. Porque, assim, toda empresa tem previsões de perda de contrato. Lá na empresa que a gente trabalhava, tem a perda de contrato de 10%, ou perda de trabalhista de 15%. A partir do momento que a empresa já contabilizou a perda de 15%, se ele conseguiu mitigar e minimizar para 5%, 10% é lucro. Então ele já deixou de ter perda para gerar lucro. Então você deixou de ter. A economia, assim, se você tem 15 e manteve 15, isso é economia. Porque você fez o vendido. Não, o projetado e realizado da forma correta. Acho que isso é uma economia, né? Agora, se você, a partir do momento que você projetou uma perda X e conseguiu minimizar, já é lucro. Então. É que às vezes a briga é o seguinte, mas por que você está projetando tanto isso de perda? Corta, não é tudo isso de perda, porque você está comendo o resultado também, né?
Então você tem que ter razoável, tem que ser bem razoável ali, porque senão o CEO vai querer me cortar também. Você tá, pô, como você tá provisionando tudo isso? Pô, não é, Porque vai um pouco tem que ser realista. As perdas vão. As projeções são decorrentes de períodos anteriores, não é isso? Sim. Histórico, né? Histórico, né? Então é isso que eu enxergo como olhar o jurídico como realmente um mas setor estratégico. é estratégico e pode dar dinheiro como também? No preventivo. Mas assim, o preventivo do jurídico de empresa de terceirização depende muito da unidade das áreas. O que é a unidade das áreas? É todo mundo trabalhando no conjunto, a empresa como única. Então, se a operação não conversar com o comercial e não conversar com o jurídico não conversar com o comercial, não conversar com o marketing, se as partes não se conversarem, eu não vou saber que o meu cliente está descumprindo o contrato e eu não vou poder notificar ele antes dele me notificar. Porque se você tomar uma notificação do cliente uma vez, penalidade, outra vez penalidade. E daí lá no final, quando ele pede a rescisão do contrato, daí vem o rapaz da operação e fala: ah, mas também ele não fazia aquilo. Pô, mas se ele não fazia isso, eu não podia fazer aquilo outro. Porque me impossibilitava de fazer. Agora ele está rescindindo o contrato, por quê? Porque ele me penalizou todas as vezes que eu não fiz e eu nunca apontei que ele não tinha feito. E aí? Quanto custa isso para a empresa? Muitas vezes essa comunicação é verdade, porque muitas vezes o operacional não tem nem acesso ao contrato e nem ao SLA. Ele vai tomar uma porrada lá, quando ele vai perceber, não, mas quem é SLA? Pô, mas é que mudou o gestor, mudou o supervisor, e aí perdeu Fez uma reciclagem. a reciclagem, né, o dado da informação. Mas por isso que é importante você ter essa interdisciplinaridade entre as áreas. Porque se a operação não sabe como funciona o contrato, como que ela vai executar o contrato? Porque a operação que executa. É que é diferente. Uma coisa é questões legais. Não estou falando de legal, mas estou falando assim, minimamente, a operação tem que saber o que ela tem que entregar. Sim, claro. E é o que está no contrato. E as regras do jogo, né? Que é a regra do jogo. Ela não precisa saber toda a pegadinha jurídica que tem lá, muito pelo contrário. Mas ela tem que saber minimamente o que ela tem que entregar. Que é aí que entram os SLAs da vida. Quantas vezes eu já vi o SLA chegando pro jurídico analisar SLA. Fala, filho, vou falar que você vai entregar tudo. Mandar o SLA pro comercial, pro bando. Não, vai entregar tudo. O comercial vai entregar tudo mais um pouco ainda. Te manda o panetone no fim do ano ainda. A margem entrega mais. Só que assim, daí chega lá na operação, a operação não sabe nem que ela vai ter entregado, aí quando a operação olha e fala, mas gente, não tem isso. Não consigo fazer aquilo. Não chego naquele lugar. E aí? Carlos, pra gente caminhar pro fim aqui, eu queria tirar uma dúvida que acho que seja o maior desafio das empresas de terceirização, que é a questão dos processos. A nossa mão de obra tem um volume de processo muito alto comparado com outros segmentos. Eu queria dicas práticas que o empreendedor que está assistindo consiga aplicar ali na sua operação para reduzir esse volume de processos que ele recebe ali da mão de obra dele de limpeza, de vigilância, de portaria. O que ele consegue fazer de prático, que ele consegue implementar para ele conseguir fazer esse processo de prevenção por si só? Advogado é prolixo, né? Para você tentar ser bem sucinto, tá? O advogado não faz nada sozinho. E daí eu vou voltar na unidade da empresa. Se a operação não estiver próxima do funcionário, você sempre vai ter reclamação do funcionário. Você sempre vai ter reclamação trabalhista. Você não sabe por que o que está acontecendo com o funcionário, você não sabe a dor do funcionário, você não sabe por que o síndico está dando bronca no funcionário, ou o gestor está dando bronca no funcionário. Você não sabe por que seu funcionário faltou, porque ele ficou doente, você não sabe. Assim, se sua operação não for próxima dos funcionários, tá lá no campo, cara, isso já dificulta muito. Agora, você ter regras claras e práticas de atendimento ao funcionário, é muito fácil você atender 100 funcionários. O salário cai no dia 5, você vai receber VA, PT, plano de saúde, vale transporte.
Para 100 funcionários, funciona. Para 1.000 funcionários. Um na Zona Leste, um na Zona Sul, um na Zona Norte, um no centro. Tudo espalhado. Se você não tiver proximidade, você não vai saber se o dimensionamento para aquele funcionário chegar no trabalho está adequado. Você não vai saber se, por hipótese, se você tenha reserva, se aquela reserva vai atender aquela região. Então, assim, dicas práticas é o seguinte: o contrato papel aceita tudo. O papel aceita absolutamente tudo. Eu posso colocar uma receita de bolo no contrato. Lindo. Se não for executável, exequível, não serve para nada. Mas eu sempre falo, só para estender um pouquinho, mas é bem rapidinho. Muitas vezes eu falo que às vezes o operacional também é vítima do sistema das unidades. Porque ele tá lá por mais proximidade que ele tá, mas se o RH, por sua vez, por decisão da companhia, não tá aderente às convenções, a questão de ser correto ou não, se a área de suprimento está entregando aquele uniforme ruim, equipamento ruim, se outra área também não está entregando, mas assim, no final acaba tudo pro operacional, né? mas a gente tem que partir do pressuposto. É que assim, a gente aqui está partindo do pressuposto A que o empresa básico está sendo cumprido, né? O que é o básico? O básico é você pagar salário em dia, recolher impostos, imposto né? em dia e fornecer o material adequado para atendimento daquele contrato. Isso é o básico, né? Se isso não está sendo atendido, voltamos ao efeito dominó. É cascata. Automaticamente, se você não entrega condições do seu funcionário prestar aquele serviço e estar naquele posto, vai ter uma reclamação trabalhista. Seja por insalubridade, seja por qualquer coisa. Tá? Mas assim, voltando, você quer dicas práticas? Simples. É você ter canal aberto com sua operação. Você ter o canal aberto com o seu comercial. Porque tudo que tiver no contrato, ele tem que ser execuível. É isso. Se a operação disser que, Carlos, não dá essa cláusula porque eu não consigo substituir o funcionário em 30 minutos no Jassanã. Minha reserva está em Cotia. Adianta estar 30 minutos para reposição no contrato? A gente vai tomar pênalti. Se o comercial vendeu, o comercial sabe que a reserva fica no Jassanã, Mas os caras vão de helicóptero. mas eu acho que é basicamente isso. O contrato tem que ser execuível. E assim, a gente não pode. O comercial vende tudo, né? Eu brinco que o jurídico é o chato também. É o regulador da responsabilidade. Porque se você está em contato com todo mundo, automaticamente com a produção e com o sistema da empresa e vendo o dia a dia, você vai saber o que dá e o que não dá. Você já vai fazer aquela autorregulação, né? Então, eu acho que um ponto contratual, principalmente, é ser execuível. Agora, você falar do jurídico como um todo, é justamente isso. Putz, os impostos estão sendo recolhidos. O contrato de trabalho do funcionário, ele espelha a realidade da empresa? Ele está atendendo tudo que é o necessário? Putz, o contratante me mandou uma minuta. Observei que a prestação de serviço vai ser numa fábrica química. Tem todo o equipamento de proteção necessário, o EPI necessário? Putz, olha aqui, ô banda, você não cotou o preço com o EPI. E aí? A operação vai lá fazer a visita de campo, tem um caldeirão aqui de lava. Como que o VIG vai ficar aqui do lado da lava a 400 graus? Não dá para ele ficar ali. Então acho que é muito importante ter esse efeito dominó, essas pecinhas bem interligadas, para a gente não colocar nada no papel que não seja prejudicial para a própria empresa. Fechado. Carlos, para quem quiser ter o contato, qual que é o melhor canal que eles te buscam? É LinkedIn, WhatsApp, site? Assim, se entrar no meu Instagram, tem lá o link para todos os meus contatos, site, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, tudo. Tá como? @CRCADV. Tá? Instagram tem 3 posts.
E a partir de abril vai mudar isso. Tá gastando mais tempo cuidando dos processos Esperem, de porque marketing. os clientes demandam mais do que tá as redes certo. sociais, mas a partir de abril a expectativa é que eu comece a produzir conteúdos semanais, então sobre diversos temas, e bem curtinhos, assim, bem para colocar todo mundo na página do que está acontecendo, pode ser atualidades ou curiosidades, mas a partir de abril a expectativa é que mude. Então todos os meus contatos estão lá no Insta, @crcadv. E é isso. Boa. Fechado, pessoal. Então vai estar aqui os contatos do Dr. Carlos. E é isso. Pessoal, até a Obrigado, próxima gente. quarta. Legal, né? Valeu. Obrigado, Obrigado, tchau. gente. Até mais.